Boa noite a todos. E seguindo a sequência aqui, né, aproveitando que já foi dito na apresentação, né, eu trabalho no Ministério Público Federal há 13 anos, né, e eu iniciei esse trabalho no estado do Amazonas, né. Morei em Manaus durante 5 anos e lá comecei a trabalhar no Ministério Público Federal. Lá em Manaus, eu comecei a acompanhar, através da atividade de analista pericial do Ministério Público Federal, um procedimento, a gente chama de procedimento, na verdade, é um conjunto de documentos, né, que vão compor, né, digamos, o caderno, né, por onde segue o trabalho do Ministério Público Federal, né, é o procedimento administrativo que orienta, que registra, né, a pesquisa que é feita para se depois levar à justiça, se for o caso, ou, se possível, resolver as questões que são levadas ao Ministério Público Federal administrativamente, através de um acordo, enfim, através, né, de um outro procedimento que não o judicial. E lá nós tínhamos um procedimento administrativo que tratava da educação escolar indígena. E então, através desse procedimento administrativo, né, uma das primeiras atividades que eu acabei realizando no Ministério Público Federal foi acompanhar os trabalhos do Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena do Estado do Amazonas. Foi uma experiência muito interessante, né, e também porque foi no início da atividade, eu pude acompanhar, né, através das atividades do Conselho, né, algumas questões que são questões fundamentais, questões muito importantes, né, e que, de alguma maneira, afeta todos os povos indígenas, né. Eu lembro de um procedimento administrativo, né, que gerou a necessidade de fazer um documento, um parecer, que envolvia uma proposta que chegou até o Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena para verificar a possibilidade de implementação da educação escolar indígena numa terra indígena onde os indígenas de lá tinham pouco contato, né, com os outros, né, inclusive os não indígenas, né. E essa proposta chegou até o Ministério, chegou até o Conselho de Educação Escolar Indígena, encaminhada através de um grupo missionário, né. Por que eu estou falando isso já desde o início, né? Eu quero trabalhar aqui nos argumentos que eu vou apresentar, com a ideia, que é uma ideia que me ajudou muito a fazer uma última pesquisa, a pesquisa que me levou à defesa da minha tese de doutorado, né? Que é a ideia de que há sempre uma composição de relacionamentos de força, né? Eu vou falar melhor sobre isso daqui a pouco. Mas nessa experiência que eu tive, então, a gente acabou tendo que analisar essa proposta de educação escolar indígena que foi encaminhada ao Conselho por uma equipe missionária, né? Interessante, porque a educação escolar indígena, ela serviu como porta de entrada, né? Como oportunidade para o desenvolvimento de uma experiência que é muito conhecida, né? Que é a experiência da evangelização, né? Na verdade, uma experiência que diz da própria Constituição da nossa nação, né? Mas, enfim, houve ali uma composição, né? Uma composição que constituiu essa proposta de educação escolar indígena. Obviamente que foi fácil observar essa composição e, consequentemente, estabelecer o parecer, né? Naquela época, a gente tinha como referência, né, entre tantas, além da Constituição Federal de 88, enfim, a gente tinha como referência o fato de que a educação escolar, ela não deve ser uma imposição e nem deve ser, né, uma proposta do Estado para ser implementada de qualquer jeito, né? Então a gente utilizou essa referência para imediatamente, através do parecer, colocar de lado essa proposta que vinha, na verdade, para implementar um outro projeto, que era o projeto de evangelização, né? Então, havia ali, naquele momento, estava claro ali, uma composição, né? Muito bem. Essa ideia de composição, eu acho que é interessante a gente pensar, e eu vou agora falar um pouco sobre ela. É uma ideia muito utilizada, né, quando se discute uma questão, que é uma questão também central, que é a questão do poder, né? A ideia de relacionamento de força tem a ver com uma noção de poder
que é uma noção de poder que a gente utiliza muito. Não é uma noção de poder, né, vinculada a um projeto marxista, né, mas que não deixa de dialogar com esse projeto marxista, mas é uma ideia de poder que pensa o poder como relação, né? Obviamente eu estou falando aqui de um autor que vocês conhecem, né? Estou falando de Michel Foucault. Mas eu queria falar de um Foucault diferente para pegar uma outra questão, que eu acho que é a questão que efetivamente vai me levar até a ideia da relação de mídia com terra indígena, né? Esse Foucault que fala de relação de poder, né, que fala do poder como relação, ele é um Foucault nietzschiano, né? O Foucault poderia se sair a qualquer outro, né? O Foucault poderia falar como o filho, como o pai dele, né? O Foucault poderia falar como um padre qualquer, mas nesse caso o Foucault, ele é um Foucault nietzschiano. Por quê? O Foucault, ele está trabalhando aí com uma ideia de que tudo é corpo, né? É uma ideia interessante. Tudo é corpo. A natureza, né? E a natureza, quando Nietzsche fala sobre esse assunto, né? Ele pensa a natureza como sendo corpo. Tudo que está na natureza é corpo, né? Eu sou um corpo. Vocês são corpos, né? A cadeira é um corpo, né? As árvores são corpos. Essa é a ideia. Mas o corpo não é a origem, né? O corpo não é o ponto de partida. O corpo é apenas uma expressão do relacionamento de forças. Então, na verdade, o corpo é também uma composição de relacionamento de forças. Essa ideia, eu peço que vocês guardem para a gente depois interpretar o que eu vou falar até o final aqui. Muito bem. O tema mídia, ele me apareceu como um projeto de pesquisa, como interesse acadêmico, né, na graduação, né? Eu pesquisei na Baixada Fluminense a ação de grupos organizados para matar, né? Então eu escolhi no estudo de monografia, eu não sei se eu escolhi, na verdade eu vivia na Baixada Fluminense e esse era um problema que afetava todos nós e eu resolvi então tratar desse problema, né, através da oportunidade que me surgiu na graduação. Então eu comecei, quer dizer, eu tive como fonte, né, para produzir uma informação sobre a ação de grupos de extermínio, eu tive como fonte as imagens que eram produzidas no jornal, né? Então, vários jornais, né, produziam imagens e um dos jornais que produziam imagens sobre a violência, sobre a criminalidade, resolveu fazer uma série de reportagens sobre a ação de grupos organizados para matar e o que mais vendia efetivamente nesses jornais eram as imagens de corpos ensanguentados, né, jogados em lugares afastados, né? Então, era assustador, né, o quanto se vendia imagens de corpos ensanguentados, né, jogados em lugares afastados, né? Os jornais vendiam muito. Havia ali, objetivamente, a produção de uma mercadoria, né, a produção de algo para ser vendido, né? Esse algo para ser vendido, né, conforme falei, eram os corpos ensanguentados. Mas olha que coisa interessante. A composição desses corpos ensanguentados, né, a transformação disso em mercadoria, né, dependeu objetivamente desse caminho, né, desse caminho que passa, né, pelo jornal, pela mídia, né? Na medida em que o corpo ensanguentado ele chega, né, como imagem do jornal, há uma separação, né, disso que é o corpo ensanguentado daquilo que comumente, né, na Baixada Fluminense se entendia como seres humanos, né, como parente, como primo, como irmão, né? Essa composição que leva até esses corpos ensanguentados é uma composição, então, que faz o caminho de destituição de elementos que são fundamentais, né, para se identificar alguém como ser humano, né? O que acontece, então, nessa composição, nessa transformação? Há uma operação que tem muito a ver com o tema de hoje, né? E que, inclusive, o coordenador já chamou atenção aqui, né? Não há possibilidade de discutir, a partir da transformação, a partir dessa composição, aquilo que é fundamental para todo mundo, né? Ou aquilo que é fundamental para um determinado grupo específico, né?
aquilo que efetivamente as pessoas são. Porque agora o que já está sendo discutido são os corpos ensanguentados, né? São as mercadorias produzidas nos jornais. Eu falava antes de chegar aqui, eu comentava com um colega que veio comigo, é o José Patrício, né? E eu comentava com ele que talvez, e com o José também, José Benites, né? Que talvez uma das questões fundamentais é tratar desse assunto, né? Quando se fala em mídia, né? Como que essa composição ali, como que essa produção ali, ela serve para tirar potência, né, dos corpos, né? Como que ela serve para destituir, né, daquelas imagens aquilo que é importante, né, e que passa muito bem em outros lugares, né? Então, talvez essa seja uma das nossas tarefas, né? É pensar isso, né? Como exercer, né, esse combate, exercer essa luta, né, de resistência frente a esse processo de composição que tira, né, a potência dos outros, a potência dos corpos, né, a potência da natureza, né? Então, um outro aspecto que tem a ver com isso também, com essa capacidade que a mídia tem de produzir, né, corpos sem potência, né, de produzir mercadorias para um determinado mercado, para uma determinada forma de circulação, isso tem a ver também com a capacidade, né, que os consumidores dessas mercadorias têm, né, de efetivamente interferir nesse processo de produção das imagens. Isso é super interessante porque nos leva a pensar também que a capacidade de interferir, né, e de produzir e fazer vender, né, essas mercadorias depende também do interesse, da disposição, da vontade de comprar. Isso é muito interessante, né, isso diz da mídia, e isso deve, pelo menos, nos envergonhar, né? Eu não estou dizendo isso diretamente para as pessoas que estão aqui, mas eu estou dizendo para nós que vivemos, né, no estado de Santa Catarina, né, e vivemos em outros lugares do país, porque efetivamente não existe uma mídia, né, que produza mercadorias, né, sem que haja pessoas, sem que haja cidadãos, né, interessados em comprar. Então, há aí uma composição também de interesses, né? Então, isso deve, de alguma maneira, nos afetar, né? Na verdade, o que se passa, né, sobre a presença indígena, né, e a relação da presença indígena com a questão relativa às terras indígenas, né, isso que passa na mídia e que causa um prejuízo enorme tem a ver também não só com os profissionais produtores dessas imagens, produtores dessas informações. Isso tem a ver também com o contexto, né? Isso tem a ver também com a capacidade, né, que nós, né, temos de dar valor a essas mercadorias que são produzidas, né? Então, serve para a gente pensar a mídia também como sendo esse espaço, né, essa composição, né, essa relação de poder, né, essa relação de poder. Então, esse é um outro dado interessante, né? Então, a partir do momento em que se consagra... deixa eu lembrar da frase que o José Patrício chamou a atenção enquanto a gente conversava aqui antes de chegar até a mesa, né? Patrício falou que uma vez o Roberto Marinho, né, Patrício, disse que ele não se preocupava muito no que ele tinha a dizer, né? Mas, na verdade, a preocupação dele era naquilo que estava sendo passado, né? Ou seja, naquilo que ele não dizia, né? Refletia aí a capacidade que ele tinha, né, de interferir nessas relações de força onde se produzia essa mídia, né? Porque, às vezes, o que se vende também, gente, é aquilo que não está ali dito, né? É aquilo que não está escrito, né? É aquilo que não aparece efetivamente na mídia, né? Então, esse é um outro aspecto importante, é que o silêncio também produz aí significado, ele está produzindo informação e ele produz também as condições para que se venda, né, essas mercadorias. Eu, sinceramente, acho que, com relação à capacidade de interferência na mídia, eu acho que pensar, por exemplo, né, que a gente vai ter a capacidade de discutir nesses espaços de produção de informação, produção de imagem, né,
aquilo que efetivamente nós somos, eu acho muito difícil, né? E acho muito difícil por alguns motivos. Inclusive, eu acabei entrando com uma ação contra a revista Veja, né? Que é uma revista, enfim, é uma dessas que, enfim, um lixo aí. Eu entrei com uma ação contra a revista Veja porque ela veiculava, né, uma informação que eu tinha produzido, isso ainda no Amazonas. Ao mesmo tempo, ela veiculava imagens, né, dos povos indígenas, Uruahá, que vocês devem ter ouvido falar, e produzia essas imagens, veiculava de forma bastante pejorativa, né? O que eu quero dizer com isso, né? Eu entrei com a ação, né, e, no meu entendimento, havia ali prova suficiente para provar que havia, né, uma utilização negativa, uma utilização equivocada, uma utilização até fora da legalidade, né, das imagens e dos meus argumentos, mas efetivamente a Justiça entendeu que a revista Veja tinha o direito de produzir aquelas imagens e falar sobre o meu trabalho da forma como ela falou. Então, assim, eu acho, e eu sei que tem alguns colegas aqui também que já entraram com ações contra a revista, né, contra a divulgação de imagens e de informações e tal. É uma batalha sempre muito difícil, né? Então, assim, a expectativa que eu tenho de poder produzir a nossa própria imagem, a nossa própria verdade, né, dentro, né, desses espaços de produção de verdade, né, eu acho muito difícil e complicado. Fica para nós aí, né, o que fazer diante disso, né? É uma pergunta que eu devolvo para o debate, né? Como enfrentar essa produção de verdade que aparece na mídia e que nos causa tanto mal, né? Uma outra coisa que eu acho que agora vai nos colocar mais em contato, né, com a outra ponta, né, desse tema da mesa, que é a questão relativa às terras indígenas, né? Que também passa pela produção da mídia, né? Na verdade, aí fica mais claro, né, a forma como é possível constituir uma mídia em determinados lugares, né? O assunto demarcação de terras indígenas, que concordo, não é um assunto inventado pelos próprios povos indígenas, mas é um assunto inventado na relação com o Estado e tem muito mais a ver com o Estado do que com os próprios povos indígenas, né? É um assunto que, por exemplo, no estado de Santa Catarina, me desculpe, mas eu preciso falar desse jeito, assim, mais francamente. No estado de Santa Catarina, né, talvez seja um assunto que não agrade, né, a muita gente. Eu diria até que é um assunto que deve agradar a nós que estamos nessa sala, né? Que deve interessar a nós que estamos nessa sala, mas que efetivamente não interessa a muita gente que não está aqui, né, dentro dessa sala, né? Isso é importante para que se produza a mídia, para que se produza e se venda, né, as informações que são transmitidas na mídia. Então, existe uma suscetibilidade, existe um interesse em comprar essas informações, né? Existe um interesse em produzir essas informações. Então, na verdade, o que a gente observa, e a mídia está apenas fazendo passar, é uma tensão, né, e um certo posicionamento, né, das pessoas que vivem num determinado lugar, que vivem num determinado estado, que vivem num determinado município, que vivem num determinado país. E, efetivamente, né, a grande batalha, ela vai se dar, ela atravessa a mídia, mas ela vai se dar em outros campos, né? Ela vai se dar em outros espaços, né? Em outros locais de disputa e de composição de poder, né?